Olá, sejam bem-vindos. A gente vai começar a live aqui já já, esperando o nosso convidado de hoje. Esperando Carlos Ferreirinha entrar, que é o nosso convidado de hoje. Para quem não conhece, Carlos Ferreirinha é consultor de luxo da MCF Consultoria. Acho que ele ainda não entrou, né? Ainda não. Mas assim que ele entrar, a gente chama. Oi. Oi, Márcia. Tudo bom? Tudo bem? Eu tô aqui que acabei virando, tocando na tela. Que prazer, tudo bem, Márcia? Tão bom falar com você, quanto tempo que a gente não se É verdade. Obrigado, Márcia. Que prazer esse convite. Sempre muito bom ter a chance de trocar com você. Carlos Ferreirinha, que já esteve aqui no Ceará, nosso convite, pelo Maxi Moda. É verdade. 2 vezes, se eu não me engano, não, Márcia? Exatamente, acho que sim. 2 vezes. Acho que sim. Foram 2 vezes, exatamente isso. E aí, Márcia, no meio disso tudo aí, você tá bem? Família tá bem? Tudo bem, graças a Deus, né? A gente vivendo a cada dia, vivendo hoje, se cuidando bastante, ficando em casa. Exatamente isso. Cuidando dos nossos colaboradores também, time todo em home office, não é? A gente se Esse é o mínimo que se espera hoje, né? É verdade, Márcia, é verdade. Meu querido, a gente conversou sobre o assunto de hoje. Você já tem falado muito também nas suas lives sobre as reflexões de tudo que está acontecendo aí no mundo. E eu tenho certeza que essas reflexões são insights e assuntos que você já vem falando há muito tempo, né, para todo mundo, nas suas palestras, nas suas consultorias. Mas eu gostaria que você realmente pontuasse aqui para a gente, para os nossos seguidores aqui no Ceará. Como é que você está vendo esse panorama, Carlos? Olha, Márcia, primeiro, obrigado mais uma vez, tá, por esse convite aqui especial de estar com você. São muitos anos aí seguindo o seu trabalho, admirando aí o que você faz, empreende aí na região do Ceará. Olha, Márcia, o primeiro ponto que eu vejo que muito bem colocado por você são reflexões, são insights, não são direcionadores aonde eu acredito que existem regras, fórmulas. Não tem. Na verdade, nada do que nós passamos é tão próximo daquilo que nós estamos vivendo agora. Não existem esses referenciais, não existe benchmark, não existe fórmula, não existe regras. O que existe é uma página em branco, onde nós teremos aí que encontrar oportunidades para desenhar essa página em branco. Então, eu tenho dito e conversado muito e trocado com muitos empresários e, de uma forma geral, no mercado, que nós precisamos fazer. É um momento de muita dificuldade que demanda de nós uma reflexão fria, absoluta sobre o tempo presente, quem nós somos no agora, de que forma que eu consigo analisar esse meu momento enquanto empresa, empreendedor, gestor, profissional, não importa aonde que você esteja nesse papel aí, mas nós não podemos nem procrastinar, nem atrasar, nem delegar, nem demorar para tomar as decisões necessárias que precisam ser tomadas agora em função de uma saudabilidade, digamos assim, se podemos dizer dessa forma, nessa travessia, porque eu estou chamando isso de uma travessia. E, ao mesmo tempo, Márcia, ser capaz de usar essa angústia, esse desespero, essa inquietação que é tão forte, tão grande, mas usar isso como uma energia que seja capaz de criar projetos, desenhar alternativas, reflexões, para que ao final dessa travessia a gente consiga fazer algumas perguntas, né? Quem seremos nós? Quem serei eu como líder, gestor? Que produto eu terei? Que serviço eu terei? Como é que a minha empresa passará por isso? Porque eu tenho tido um cuidado, Márcia, nós não podemos acreditar,
pelo menos naquilo que eu entendo, que parece que foi uma cena que pararam, deram pausa e a gente vai voltar para aquela mesma cena que foi parada. Não é dessa forma, né? Não é um filme de ficção científica que a gente está observando lá de fora e vai voltar para a mesma cena que a gente estava ontem. Não é verdade, vão ter muitas rupturas aí, ou muitos novos princípios de reflexões de mercado, de comportamento de consumo, de posicionamento, de expectativa do consumidor. Nada é tão claro, mas é claro que algo forçará cada um de nós a fazer outros tipos de reflexões. O momento pede reflexão, mas pede ação, não é isso? É interessante esse comentário, Márcia. Nós, na semana passada, nós fizemos um seminário, que foi o primeiro seminário da NCF, que está ainda, inclusive, no YouTube, onde o nome do nosso seminário se chama 3 R's. O R da resiliência, a nossa necessidade imperativa de absorver esse impacto, mas ser resiliente na absorção desse impacto e não simplesmente se jogar ao léu em relação a isso. O R do ressignificado, essa necessidade que nós teremos de usar esse momento para se ressignificar. E o R da reação. Então, esse é um momento que pede, sem sombras de nenhuma, reflexões, mas também admitindo que é um momento difícil. Então, nós vamos nos angustiarmos, nós vamos estar muitos desesperados, inquietos, mas nós precisamos usar isso também como uma energia propulsora de desenhos estratégicos, porque é o que nos cabe, é o que nos resta no momento, é desenhar quem seremos nós, de que forma serei eu, que produto eu vou trazer, que serviço eu vou trazer, qual será o meu significado nessa pós-travessia desse momento que a gente vive. E como é que você vê, por exemplo, principalmente o impacto nas empresas de luxo, né? Que você é um consultor de gestão de luxo. Como que você viu essa movimentação, né, de empresas centenárias que rapidamente agiram, né, na forma de arregaçar as mangas, numa solidariedade incrível no mundo e esquecendo totalmente, né, de vender, do momento da venda ou de lançar? Como que vai ficar tudo isso, Carlos Ferreira? Olha, Márcia, esse é um ponto importante que você traz. Assim, como é que será o amanhã? Eu realmente, assim, a futurologia eu tenho tentado evitar porque está tudo muito difícil. Os principais mercados mundiais associados e alinhados às marcas de luxo, que evidentemente aí é no conceito ocidental europeu, está tudo parado. Literalmente tudo parado, né? As lojas, tirando a China, que há 15 dias já voltaram algumas lojas a serem abertas, não todo o mercado ainda, mas já existe um movimento de reabertura. Mas se a gente pega a maior marca de joalheria do mundo, que é a americana Tiffany, tirando a China, que foi reaberta, está tudo fechado. Se a gente pega a Europa, né, o berço do luxo ocidental, a Itália, a Alemanha, a França, a Inglaterra, todas as operações estão fechadas ainda. Então, de que forma que isso será ali na frente, não se sabe. Eu vou compartilhar com você aqui algumas informações que já são concretas. O impacto da queda do consumo das marcas consideradas aí as principais, né, os principais indicadores do luxo mundial, esses nomes aí que todos nós reconhecemos e conhecemos. O impacto da queda que já acontece, mais o impacto que haverá da ausência do turista chinês, e aqui tem um ponto importante, porque a China enquanto mercado e o chinês representam atualmente hoje, Márcia, quase 55% do consumo do luxo mundial. Então a ausência do turismo da China, porque os próximos meses não se trata apenas de você abrir o mercado. O chinês não vai sair viajando como saía antes, porque existem restrições tanto dos países para receber e vão ter restrições para o próprio chinês sair de lá. Então já se sabe, as marcas já trabalham para esse ano com uma queda absoluta média que pode estar oscilando entre 42% a 58%. Isso é absolutamente gigante, né? Nós estamos falando aí de uma erosão muito grande daquilo que se tinha.
Então, aquilo que vem à frente é difícil ainda, porque nenhuma marca está se movimentando à frente, todos os desfiles cancelados, todas as apresentações de produtos canceladas, todas as lojas fechadas, e alguns mercados europeus que já estavam planejando algumas ações do segundo semestre já estão cancelando também. Então, há uma expectativa que os principais movimentos desse ano já estão suspensos e só voltarão no ano que vem, mesmo considerando o segundo semestre. E aí você usou uma reflexão, Márcia, que é difícil das pessoas construírem, eu acho que você foi muito assertiva. Elas agiram agora, na manifestação delas imediata, e essa é uma característica das marcas de luxo. As marcas de luxo são capazes de ler o tempo presente muito rapidamente. Esse é um código que elas possuem, a qual eu, inclusive, me nutro, né, há 30 anos da minha vida olhando para isso. Essas marcas, elas são tradutoras do tempo presente e reagem rapidamente a isso, aos códigos, aos comportamentos, aos nichos de cliente. As regiões do mundo, elas são as primeiras a abrirem diversos pontos de contato em diversos lugares do mundo que nem se esperava. E elas deram um passo antes de qualquer outras empresas. Elas foram solidárias, pararam suas fábricas, foram produzir álcool gel, foram produzir máscaras, fizeram as doações em espécie, em dinheiro. Elas deram passos magnânimes e basicamente, elas determinaram o caminho. Elas foram pioneiras aí nesse movimento e acabou influenciando, impactando o mundo inteiro pela ação delas. Então, esse primeiro momento das marcas de luxo foi responder a essa situação naquilo que se espera de grandes empresas e marcas. Na verdade, espera-se de todos nós. O que muda são as intensidades, né? Essas marcas muito grandes esperam uma intensidade maior, que é o impacto da atitude solidária, da doação, do coletivo, da preocupação com o todo, e elas foram exímias nesse momento. Foram exímias. Eu queria que você falasse um pouquinho, tocasse muito na questão de relacionamento. Relacionamento com o time, relacionamento com fornecedores, relacionamento com o teu consumidor. O que muda, né? Se já podemos, né, ter alguns insights de mudança nisso. Olha, Márcia, não, já podemos e devemos, né? Eu acho que talvez a primeira reflexão mais latente que ficou ou tem ficado para a grande maior parte de nós, não dá para aí generalizar que todo mundo, mas acredito que a grande maior parte de nós, o primeiro impacto foi perceber exatamente o outro, porque essa é uma crise que inicia pela preocupação da saúde pública. Então, o primeiro ponto de todos foi a preocupação com o outro, seja o outro o seu funcionário, seja o outro a sua estrutura, seja o outro dentro do impacto sócio aí, da saúde pública como um todo. Olhando dessa forma, Márcia, eu vou te dizer, Ferreirinha, que se a gente, ao final dessa travessia, né, volto a dizer, eu estou chamando isso de uma travessia, Márcia, se nós conseguirmos, ao final dessa travessia, a maior parte de nós alcançar uma reflexão mais genuína de humanidade, de civilização, de coletivo, menos individualismo, eu direi, e nem de longe eu estou minimizando o impacto severo e complicado dessa crise da pandemia, mas eu direi para você que se nós, apesar de toda a angústia, de toda a dor, conseguirmos chegar ao final dessa travessia, enquanto empresas, enquanto líderes, enquanto marcas, que consigam olhar o outro de uma forma mais genuína, terá sido um ganho significativo de aprendizado. Nós precisamos, Márcia, quer dizer, eu não sei se precisamos, porque isso é muito imperativo, mas seria interessante, e acredito que deveria ser interessante, nós termos um pouco mais de clareza do nosso papel de responsabilidade social. Quanto marca, quanto empresa, quanto líder, quanto gestor e quanto indivíduos. Então, esse exato momento, o relacionamento, ele ganhou um aspecto que eu chamo, que eu tenho falado muito com os meus clientes, principalmente, e com as minhas próprias empresas, né? Eu tenho 2 empresas, pequenas empresas. Eu digo o seguinte, Márcia, esse é o momento de falar com o coração, né? Esse é o momento de você exercitar a plenitude do afeto, do cuidado, do carinho, da preocupação exímia. Esse é o momento de você ter
fazer a prova dos 9. Você conhece realmente seu cliente? Então, se você conhece verdadeiramente o seu cliente, estimula ele por outras informações que você tem disponível dele. Pergunta pelos avós pelos nomes, né? Pergunta pelos companheiros pelos nomes, pergunta pelos pets pelos nomes, porque muitos de nós, quando se fala de cliente, nós construímos uma base de informações que são as informações que todo mundo tem, do CEP, do CPF, da frequência de compra, da frequência de uso. Mas faltam informações, muitas das vezes, que são as informações que a gente fala com o coração, né? Que você pergunta genuinamente pelo seu gato, pelo seu cachorro, mas pelo nome dele. Né? Que você pergunta pelo avô e pela avó nesse momento tão delicado para essa faixa etária, pelo nome e sobrenome. Então, esse é o momento que nós deveríamos estar construindo uma base de relacionamento genuíno, autêntico, verdadeiro, pela essência genuína e verdadeira. E aí você comentou algo, Márcia, que é muito difícil. Você fez um comentário muito interessante que eu vou levar para uma outra reflexão. Eu tenho demonstrado, Márcia, uma preocupação. Então, aqui, olhando pela sua pergunta, você tem como... Eu chamo que numa cadeia produtiva, você tem 3 elementos fundamentais no relacionamento, né? Enquanto empresa, enquanto gestor, enquanto processo econômico. Você tem o seu time, né, que são os seus profissionais, os seus funcionários. Você tem a sua base de clientes, seja produto, seja serviço. E você tem os seus fornecedores. E uma das minhas preocupações, Márcia, e uma das minhas inquietações, eu vejo movimentos extraordinários que eu admiro e valorizo de empresas de patamares relevantes do mercado no movimento hoje de proteção aos empregos, aos seus funcionários até o mês de maio. Saudável, me impacta como ser humano isso, eu quero, esse é um movimento genuíno, eu, no meu tamanhozinho pequeno, estou tentando também, dentro do meu esforço, fazer isso, mas eu me preocupo muito, Márcia, quando esse movimento é feito em função de uma destruição em massa da sua cadeia de fornecedores, e muitas das vezes pequenos fornecedores. Então a gente tem que tomar cuidado que empresas desse patamar, dessa grandiloquência, eu tenho tentado sugerir uma reflexão que muitas das vezes vale possivelmente a pena você fazer acordo com os seus funcionários, onde você tenha reduções de jornada de trabalho, reduções de salário durante um período de tempo e usar parte desse respiro para honrar pagamentos com pequenos fornecedores. Porque quando você mantém um lado, mas em função de destruir o outro, na verdade, essa mudança acabou não sendo tão expressiva e tão significativa, porque você foi um agente transformador de uma erosão muito grande na sua cadeia produtiva. Então, essa é uma preocupação, uma inquietação que eu tenho tido de levar isso aos empresários, aos gestores, para tomar um pouco de cuidado. A gente não pode apenas acreditar que a gente tem que cuidar do nosso funcionário e do nosso cliente e simplesmente desprezar a importância, a relevância da sua cadeia de fornecedores, porque eles também são elementos fundamentais para que você mantenha a relação com seus clientes, né? O fornecedor, seja lá o que for. Então, eu vejo que esse é um momento que o equilíbrio de forças, a ponderação, Márcia, será mais importante do que qualquer outro tipo de coisas, né? O mesmo esforço que você faz para cuidar do seu funcionário e do seu cliente é o mesmo esforço que você tem que ter para renegociar, negociar. Eu tenho visto coisas meio assustadoras, empresas que param de pagar literalmente, suspendem por completo pagamentos, mas vão na mídia dizer que são empresas que estão protegendo seus funcionários. Eu fico um pouco assustado com isso. Tem que ter cuidado. Esse discurso tem que ser muito verdadeiro dos dois lados, né? Porque senão você criou do outro lado também uma trama gigante de desespero, de angústia, de uma série de problemas, né? E a roda precisa girar, né? É uma roda que gira, né? É uma dinâmica, né? Não é fácil, Márcia, não é simples, ninguém tem a clareza do que precisa ser feito, porque nunca nada foi feito dessa forma, mas isso eu diria que são ponderações importantes nesse exato momento, né?
vamos falar um pouquinho do varejo físico, né? Que o varejo físico está aí de portas fechadas e, apesar de a gente estar vivendo há muito tempo a transformação digital, o boom do e-commerce ainda no Brasil ainda é muito incipiente, né? E pegou realmente as empresas, né, de pequeno, médio porte, né, de calça curta. Como é que você vê esse movimento? Até porque o varejo precisa também da experiência da marca, né? Tá na loja é experienciar, né? É verdade. Olha, Márcia, é assim, o varejo, ele é o termômetro, né, que está diante dos nossos olhos. Eu digo que, independente da sua atividade, independente de aonde você está na cadeia produtiva, o segmento que você ocupa, o varejo, ele é o palco máximo da manifestação do consumo. Por isso que o varejo, ele é tão, eu diria, tão deslumbrante e tão no protagonista das nossas reflexões, né? Mesmo que você esteja na área de serviço. Agora, esse é o momento, Márcia, que eu tenho tido uma frequência de dizer que, na verdade, o varejo está fechado, mas está fechado a manicure, está fechado a pedicure, está fechado o salão, está fechando a barbearia, está fechado o cinema. Na verdade, o fechamento, tirando aquilo que é considerado o essencial, ele está fechado em tudo, né? A experiência que precisa ser promovida e desenhada de forma mais condizente aos novos tempos no varejo, que você brilhantemente colocou aí, da experiência, da vivência, do experienciar. Mas eu tenho levado isso, Márcia, por uma reflexão maior, já há muitos anos, e o mesmo tem que acontecer no lobby do hospital, né? O mesmo tem que acontecer no lobby do laboratório clínico, no salão de beleza, naquele espaço pequenininho da manicure e da pedicure, né? Os espaços que dialogam com o cliente, o espaço físico, seja ele qual for, ele já há muitos anos já estava dando clareza da necessidade de dialogar por um elemento de conexão emocional, né? Onde essa socialização e convivência sejam elementos fundamentais de motivação. Então, nós precisamos estimular mais aqueles que dialogam conosco no espaço tradicional físico, de forma com experiências que deixam mais marcas de vontade, de emoções, de estímulos, de sensações. Agora, com esse momento, será ainda mais forte essa demanda e essa expectativa, porque essa transformação digital que você bem colocou também está levando a muitas pessoas que não tinham o hábito do digital, o digital virou a ferramenta importante com o mundo externo. Então nós teremos agora também a possibilidade de uma observação mais clara da importância e da relevância do digital. Então eu acredito, Márcia, que ao final dessa travessia, eu não sou um indivíduo que acredita em rupturas por completo. Eu não vejo que a gente muda da água para o vinho de uma hora para outra. Mas eu acredito, Márcia, que no final dessa travessia, muitos de nós também estaremos com saudade daquele vendedor que nos tratava muito bem, vamos estar com saudade daquele restaurante, porque aquele garçom nos conhece muito bem, daquele prato que a gente sempre foi muito fã e que a gente quer voltar a comer, porque a gente está esse tempo todo. Agora, ao voltar para isso, nós estaremos com exigências mais elevadas, com expectativas mais elevadas, e não caberá apenas a venda pela venda, porque a venda pela venda, o online está dizendo que consegue fazer. Então, o importante vai ser com que a gente, que vai demonstrar essa vontade de voltar, eu não acredito nisso, Márcia. Eu tenho lido muitas coisas que dizem agora, por completo, os cinemas vão desaparecer. Eu não acredito, porque na verdade até eu vejo de uma outra forma. Claro que o streaming ganhou uma força que não tinha antes agora, muito mais acentuada. Mas também eu vejo, Márcia, que nós vamos estar de saco cheio de ficar assistindo tudo na frente da televisão e na tela do computador. A gente não vai aguentar mais poltrona, sofá e cama. A gente vai querer ir ao cinema, a gente vai querer socializar e conviver. Então, eu vejo também que vai ser interessante para perceber esses equilíbrios. Agora,
O outro lado, que é o lado tradicional, físico, precisa ser capaz de desenvolver um diálogo mais condizente aos novos tempos. Agora, não é apenas pela pandemia, né, Márcia? A pandemia, ela acentua e potencializa todas essas percepções, revela muitas das nossas fragilidades empresariais como gestor. Mas muito disso já é uma prerrogativa de reflexão há muito tempo, né? De atualização, de menos resistência, de uma capacidade mais genuína de conversa com o todo de uma forma mais atual. A pandemia apenas forçou, né? Chegou a hora, não tem outro jeito, não tem saída. Exatamente. Ela potencializa, ela acelera, ela reverbera a urgência, ela cria em nós uma inquietação, que eu tenho dito, Márcia, que muitas das nossas decisões desse momento, muitas das nossas tomadas de decisões desse momento, elas, se nós, ou a grande maior parte de nós, fazermos uma reflexão com humildade, com profundidade, nós vamos perceber que muito daquilo que nós estamos agora inquietos, pressionados para decidir, nós já deveríamos ter feito lá atrás. Já deveríamos ter feito aquele projeto que a gente resistiu, já deveria ter parado aquele projeto que já estava claro que não ia dar resultado, deveria ter sido mais cauteloso na sua expansão, deveria já ter feito uma adequação do seu quadro de funcionários lá atrás, que você foi muito condizente com a não performance, com a não entrega, já deveria ter sido mais corajoso com a transformação digital e evitado essa resistência que se tem ao digital ao longo de tantos e tantos anos. Então eu vejo que é uma ponderação de reflexões desse momento da angústia também, dizer, poxa vida, eu resisti tanto, eu já deveria ter parado isso, talvez eu já deveria ter cortado isso, eu já deveria ter saído da minha zona de conforto, eu já deveria ter tido essa coragem, essa ousadia. Vejo que são... nada disso é fácil, Márcia, tudo isso é muito angustiante. Eu também, tomando minhas decisões, fazendo minhas reflexões com o meu time, com as minhas empresas, não é fácil, não é simples, mas elas são necessárias serem feitas agora em profundidade. Porque o que eu tenho dito, Márcia, com muitas pessoas no meu diálogo, é que será muito desconcertante a gente finalizar esse período tão confuso e tão difícil sem ter aprendido alguma coisa, né? Sem ter tido a grandeza de passar por isso, mesmo com dor, mesmo dilacerado, aprendendo a reflexões profundas sobre quem sou eu, né? Quem sou eu enquanto marca, enquanto produto, enquanto empresa, o quanto eu valorizei o outro, né? A humanização ao longo desse período, né? O quanto eu me afastei das pessoas. É muito importante que eu tenho visto algumas marcas até se ausentando. Não, vamos esperar passar, vamos esperar. Mas é muito importante se posicionar, né? Neste momento. Não dá para ficar esperando o que vai acontecer, né? Sem se posicionar, né? É a hora mesmo das marcas. Né, colocarem o seu propósito, né? Vamos dizer. Exatamente isso. Sabe o que acontece, Márcia? É que ao final disso, se você nesse momento não fez o devido posicionamento, eu acredito, Márcia, que lá na frente, seja lá qual for esse tempo, eu acredito que a maior parte de nós irá primeiramente lembrar daqueles que lembraram de nós. Verdade. Eu acho que nós seremos mais criteriosos, pelo menos no primeiro momento. Talvez nós tenhamos um pouco mais de preferência por aqueles que nesse momento demonstraram uma característica mais cuidadosa comigo, né? Eu vejo que esse será um primeiro momento. Agora, Márcia, as empresas e as marcas e os profissionais que nos últimos anos não priorizaram ou não tiveram clareza na necessidade de desenharem o seu propósito, de desenharem a sua essência, não adianta também agora vir com algo que seja porque é fake, não é genuíno, não é verdadeiro. É verdade.
Então, tem muita empresa também que agora está tentando demonstrar marca, tentando demonstrar uma relação de conexão que nunca existiu, que, na verdade, nunca teve isso como seu propósito. Olha, Márcia, eu tenho lidado com empresas que eu tenho sido chamado para conversar, né, em fóruns internos fechados, muita empresa que eu tenho conversado, meus clientes e outros. É tão interessante que eu vejo executivos, líderes e gestores em desespero que me chamam, às vezes, para conversar com seus times que estão em home office, porque tem uma dificuldade de mantê-los motivados. E outras empresas que eu vou, e o ambiente da conexão é extraordinário. O que eu digo é o seguinte, Márcia, aos líderes e aos gestores que enxergaram essa necessidade de uma liderança humanizada, eles, nesse exato momento, têm conseguido manter o seu time produtivo, com todas as dificuldades, mas têm conseguido manter produtivo. Mas os líderes que são líderes que gerenciam pelo WhatsApp, que se afastam do outro, que não se colocam disponível, nesse exato momento do isolamento, essas pessoas se isolaram ainda mais, né? Estão ainda mais distantes. Não adianta você fabricar afeto e emoção de última hora com o seu time que você passou anos desdenhando ou não se colocando disponível para esse indivíduo para conversar, para dialogar, para liderar, seja o que for, né? Eu queria que você falasse, dia 23 você vai ter um novo curso de gestão de luxo. Olha, Márcia, a gente tem... participar. Muito gentil você ter feito esse comentário aí. Na semana passada nós tivemos o seminário foi impressionante, Márcia, ele está no YouTube e já foram quase 10 mil pessoas que acessaram o conteúdo do nosso seminário e nós temos, a MCF tem 19 anos, há basicamente 16 anos nós temos um curso nosso de gestão de 2 dias, que ele já rodou diversos países do mundo, acontece de 4, 6 vezes em São Paulo, já tivemos 2 edições em Fortaleza, fechado, inclusive, e nós faremos uma edição desse curso num conceito, num formato de streaming online, no dia 23, é um dia inteiro, das 9h30 às 5h30 da tarde, de trocas intensas comigo, aonde eu irei compartilhar as nossas perspectivas de gestão de uma forma geral, que nós usamos como nosso elemento de diferenciação, mas já com todas as nossas reflexões atuais, já do pré-Covid e do pós-Covid, em cima de uma reflexão de mercado como um todo. Então é só entrar aqui no MCF Consultoria. É só entrar aí, você fixou aí na barra, obrigado, muito gentil. É só entrar e aí tem todas as informações aí, Márcia. Carlos, só para a gente finalizar, né? Eu tenho escutado muitas pessoas chegarem para mim e falar: nossa, eu estou dentro de casa, estou vendo tanta coisa que eu fui acumulando, tanta coisa desnecessária. Esse comportamento, você acha que as pessoas vão voltar de uma forma mais simples, mais somente visando o essencial? Você acha, assim, a coisa do luxo também, de ostentar, ou de muitas viagens, tudo isso, até voltar, vai ficar, né? Olha, Márcia, eu vou te dizer assim, eu tenho algumas certezas. A certeza da ruptura por completo não acontece. Nós somos seres humanos, né? Ser humano é complexo, né? Ele é ambíguo, ele é uma panela de pressão, né? Nós somos seres muito inquietos. Agora, da mesma forma que eu digo isso, Márcia, eu também afirmo que ao final dessa travessia, muitos de nós faremos reflexões sobre a posse, né, ou sobre o excesso dessa posse. Nesse exato momento, Márcia, desse tempo de quarentena e isolamento, nós também somos convidados a fazer uma reflexão que nós estamos diante dos nossos armários durante muito tempo, né? E possivelmente a maior parte de nós não esteve tanto tempo dentro de casa assim nos últimos anos. Então você está olhando ao longo dessas semanas para a sua quantidade de panela, para a sua quantidade de sapato, para a sua quantidade de bolsa, de camisetas. E daí eu vejo que podem sair
três formas. Eu vejo que pode sair aquele que vai sair com abstinência de consumo, e abstinência de consumo, você tem a chance de olhar para aquilo tudo e falar, sabe o quê? Não quero mais nada disso, quero renovar isso tudo. Depois também vejo que terão pessoas que vão olhar para tudo isso ao longo desse caminho e vão dizer, sabe de o quê? Eu não preciso mais de tanta coisa. E aí requalificam essa posse. E aí esse caminho da requalificação pode ter sim uma redução do volume e pode crescer em termos de qualidade, em termos de longevidade, matéria-prima, tem uma série de questões aí. Agora, tem um terceiro caminho, Márcia, que eu vejo, que é um caminho que eu te diria que é onde eu acredito que podem ter boas respostas aí, que é um caminho híbrido. Ou seja, mantenha o seu nível de consumo, mas seja também capaz de equilibrar isso em cima de outras perspectivas. Eu tenho visto muita gente, pessoas que eu conheço, ou pessoas que eu vou analisando no mercado, que também durante esse período estão olhando para o seu guarda-roupa e falar assim, olha, eu vou fazer um bazar da maior parte das coisas que eu tenho aqui e vou doar o dinheiro que eu consegui para uma causa social, para uma ação que está sendo feita nas comunidades periféricas. Isso não quer dizer que a pessoa tem que deixar de comprar, mas possivelmente nós poderemos também pensar que o acumulativo na longevidade não faz sentido nenhum. Né? E que num momento como esse, talvez parte daquilo que você acumulou poderia se tornar uma ajuda real para aqueles que estarão em posições sociais injustas ou com muita dificuldade. Então, eu não gosto de dizer que a pessoa tem que sair sem comprar ou a pessoa tem que comprar. Eu prefiro dizer que talvez a gente tenha caminhos mais híbridos, uma terceira via, onde a gente, ao mesmo tempo que mantém níveis de consumo, mas também exercita a sua postura da preocupação do outro, da transformação, da sua responsabilidade social. A gente não precisa sair disso se culpando. O que a gente precisa sair é também agindo com outras posturas. Maravilha. Tem só uma pergunta que a pessoa já insistiu muito sobre o teu livro. Se tem PDF do livro? PDF não tem, Márcia, mas ele é vendido online, ou seja, o livro é vendido online na Saraiva, na Cultura, na Amazon, na própria DVS. Então o livro chega via Correios, mas ele tem no Kindle da Amazon. No Kindle ele está disponível. Então ele tem o e-book, ele está disponível no Kindle do nosso livro. Bacana, esse livro tem sido um bom exercício. Perfeito, Ferreirinha. Consideração Obrigado. final? Alguma consideração final para arrematar? Olha, Márcia, eu vejo... primeiro, obrigado, Márcia. Sempre muito especial ter a chance dessa troca com você. Te agradeço aí o seu cuidado, o seu carinho. Eu diria que como consideração final, Márcia, cuidado, todos nós, né? Isso também é sempre uma autorreflexão. A gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não finalize esse nosso período com uma sensação que o tempo... Agora a gente tem uma sensação que o tempo está muito longo. E é capaz de sair lá na frente, a gente falar que passou tão rápido que a gente não leu alguma coisa, não assistiu aquele filme, não fez nada, não permitiu o ócio também para pensar. Eu vejo que talvez uma das minhas maiores reflexões, minhas, doloridas, tem sido: eu não posso passar por isso sem fazer um aprimoramento de quem eu sou. Seja qual for a perspectiva do meu eu como um todo. Né? Talvez fique com isso como uma consideração final. Lindo, Ferreirinha. Obrigado, Márcia. Deus te abençoe. A equipe toda, Leandro, todo mundo, viu? Estamos juntos, querido, sempre por aí. Obrigado, Márcia. Tá. Um beijo carinhoso para você e para todo mundo aí, tá? Que está participando da live. Um beijo carinhoso, Márcia. Até logo. Beijo, fique com Deus. Até a próxima live. Beijo grande. Obrigado. Um beijo.